Oi, Ô, senador. tá bom? Aí, tá começando? Aí, pessoal, boa tarde, então. Vim aqui conversar com vocês para explicar mais uma vez nessa situação de medida provisória, votou, não votou, aprovou, não aprovou, né? Essa questão mais técnica, regimental, e responder também algumas perguntas. Eu falei hoje lá da tribuna, né, sobre isso, e disse que, embora se divulgue bastante que o Senado e a Câmara, o Congresso, enfim, aprovou a mudança do COAF, retirou prerrogativas da Receita Federal e aprovou a criação de mais 2 ministérios, não é fato consumado. Houve uma aprovação numa comissão mista, que envolve senadores e deputados. Essa comissão realmente aprovou, equivocadamente no meu ponto de vista, né? Eu não concordo com isso, sou contra, acho que nós não podemos retroceder, não é? A proposta que veio do governo de reforma administrativa coloca o COAF no Ministério da Justiça e reduziu o número de ministérios para 22 ministérios. Portanto, não cabe aumentar mais 2 ministérios, criar mais 2 ministérios, não há necessidade, é desperdício, é desnecessário isso, não é? Esses ministérios não fazem falta, seguramente não fazem falta. E também a outra questão diz respeito à Receita Federal, uma espécie de mordaça na Receita Federal, para retirar dela a prerrogativa que tem hoje de encaminhar ao Ministério Público aquilo que considera ilícito. É uma prerrogativa que tem hoje a Receita Federal. Então, são 3 questões que repercutiram, né, provocaram esse debate. Alguns imaginando que já houve uma aprovação, e não houve. Apenas uma discussão na comissão mista, aprovação na comissão mista, agora tem que votar na Câmara, depois vem para o Senado. E o que eu expliquei hoje lá da tribuna do Senado é que esta reforma administrativa proposta pelo governo já está vigorando, porque ela vigora quando a medida provisória é editada e publicada. Então, ela já está vigorando. Se houver alguma alteração, aí é que o governo terá que fazer a mudança. Eu disse lá da tribuna e repito aqui para você, agora conversando, que se eventualmente a Câmara aprovar e o Senado também aprovar essas 3 mudanças, o presidente da República pode vetar. Portanto, não é um fato assim tão importante que possa mudar o rumo do governo, não, de forma nenhuma. Isso não vai mudar nada na realidade, porque se alguém perguntou aqui, não é? Mas aí o Congresso derruba o veto. Não derruba. É muito difícil derrubar um veto, porque há necessidade de um quórum qualificado e raramente se derruba um veto aqui no Congresso Nacional. Aqui há uma pergunta que eu vou... A Zélia pergunta: será que os congressistas que votam a favor da mudança do COAF são pessoas que trabalham pelo país? Se são gente boa, honestas, por que tem tanto medo? Certamente, você tem razão, Zélia. Certamente quem quer esta mudança não tem boa intenção. Quem quer essa mudança está movido pela má-fé e certamente com algum receio, né? Com algum receio. Vamos ver aqui outra indagação. 513 deputados para representar o povo brasileiro e não os seus direitos particulares dos deputados. É a Sônia Maia dizendo isso. A Adriana diz: queremos agilidade para aprovar
as reformas da Previdência e anticrime. São necessários trabalhar nos fins de semana. Eu concordo com você que há a necessidade de mais agilidade, né, na aprovação destas reformas que são importantes. Eu coloco também como prioridade, muitos estão esquecendo, o fim do foro privilegiado. Ainda hoje eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp ao presidente Rodrigo Maia, dizendo que este é o momento adequado para se colocar em votação o fim do foro privilegiado. Há uma cobrança dos brasileiros, os brasileiros têm o direito de cobrar mesmo, estão cobrando mais apoio ao governo, estão cobrando apoio às reformas, os brasileiros querem a mudança, nós também queremos, eu particularmente quero e muito a mudança, então é hora de pedirmos também para votar o fim do foro privilegiado. Essa é uma mudança concreta, isso significa mudar o modelo de justiça que nós temos. Hoje a justiça não é igual para todos. E o fim do foro privilegiado vai significar um passo muito importante na direção de uma nova justiça, e aí nós teremos aí uma lei igual para todos, né? Caríssimo senador, onde estão os seus companheiros de trabalho? Ela se refere ao vazio do plenário na segunda-feira. Olá, tudo bem? Bom, realmente na segunda-feira o plenário fica vazio, como ocorre também na sexta-feira, não é? Há um plenário vazio. O plenário enche na terça, na quarta e na quinta-feira também, quando nós temos as sessões deliberativas. Mas você tem razão, nós deveríamos ter presença todos os dias, né? Eu faço esse esforço, alguns senadores também fazem, de estarmos aqui presentes todos os dias, mesmo que seja na segunda-feira. Aqui a Gislane, ela diz, o voto tem que ser nominal. Temos o direito de saber em quem votamos. Em quem votamos, o que estão fazendo, como estão nos representando. É o que indaga. Eu estou vendo aqui algumas perguntas feitas durante o discurso lá no plenário, já que o discurso foi também transmitido pelo Facebook através de uma live. Então, neste caso aí da medida provisória, o voto é aberto, sim. O voto é aberto. O voto é no painel eletrônico, aí fica registrado o voto de cada senador. Então, nós teremos esse voto lá. O que mais aqui? Vamos ver mais uma pergunta. A única instituição, o Senado é a única instituição que pode punir e substituir ministro do Supremo Tribunal Federal. É o Altevir Afonso que diz isso. Verdade. O Senado tem esta prerrogativa. Ele realiza a sabatina para ouvir os indicados do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal ou para os tribunais superiores, e tem também a prerrogativa do impeachment. Como é que funciona isso? Então, qualquer cidadão, ou um abaixo-assinado, ou poucas pessoas, ou um único brasileiro, pode requerer o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, de um ministro ou de mais de um ministro. E esse pedido de impeachment é protocolado aqui na Secretaria da Mesa do Senado Federal. Aí cabe ao presidente do Senado acolher ou não o pedido de impeachment. Acolhendo, ele deve submeter à mesa do Senado, aos integrantes da mesa, né? São alguns senadores que integram a mesa. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e assim por diante. Eles deliberam primeiramente. Se acolherem o pedido de impeachment entendendo que há consistência jurídica, então submetem. Não tivemos ainda, em nenhum momento, o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal.
São muitas as perguntas, os comentários, né? Aqui cerca de 2.000 comentários nessa... Oi, tá bem? Tudo bom? Tudo bem. Cerca de 2.000 comentários nesta live do discurso, né? Então eu estou respondendo algumas questões. Aqui a Vânia disse, senador, muita cautela para analisar a reforma da Previdência, vai mexer com a vida de milhões de brasileiros. Então há necessidade dessa cautela, como a Vânia está pedindo aqui, cautela, prudência, uma análise cuidadosa. Por isso, neste caso, fica difícil atropelar, né? Pedir mais pressa, mais agilidade. Quanto mais rápido, melhor, mas também a gente não pode exigir que atropelem, né? Exatamente para não aprovar uma reforma contra o interesse da população. Eu creio que, inclusive, a mensagem que se transmite... Aliás, nesse momento ou daqui a pouco, o presidente da República estará lançando uma campanha publicitária em defesa da reforma da Previdência, lá no Palácio do Planalto. É importante que a mensagem sobre a reforma seja uma mensagem de fácil compreensão, de fácil entendimento, seja uma mensagem didática para que todos possam compreender. Porque eu acho que o erro é quando se coloca a reforma da Previdência como instrumento capaz de resolver problemas do governo, tapar buracos abertos aí pela inadimplência. Grandes devedores não pagam, há inadimplência, há um déficit significativo, sim, mas nós não podemos focar a reforma da Previdência com o único objetivo de resolver os problemas de caixa do governo. Nós temos que falar em reforma da Previdência pensando no interesse dos brasileiros, dos trabalhadores, dos empreendedores, dos aposentados. Então, eu acho que esta deve ser a mensagem. É preciso mostrar a cada brasileiro que, se nós não fizermos a reforma da Previdência, corremos o risco do governo não ter recursos para pagar as aposentadorias. Mas é preciso mostrar isso com clareza, né? Com números, para que as pessoas saibam que isto é verdadeiro, né? Para não ficar dúvida em relação às boas intenções do governo. Um aqui está pedindo para eu deixar de conversa fiada e agilizar as reformas. Ô, Luciano, você acha que é conversa fiada? Nossa, eu fui para a tribuna com a maior seriedade, com a maior maturidade e equilíbrio, bom senso, fazer apelo para que o Congresso ande rápido. Olha, o parlamento, a palavra diz tudo, né? É para falar, ou seja, falar, conversar, buscar o entendimento, a compreensão através das ideias que são expostas da tribuna. É desta forma que se chega a resultados, né? Então não se trata de conversa fiada, não. Aliás, eu nunca fui da conversa fiada, nem afiada como alguém, mas a minha conversa sempre foi muito séria e sempre teve um objetivo de absoluta sinceridade, né? Avelino Carlos Soares, ele diz aqui, senadores e deputados precisam trabalhar de domingo a domingo. Vejam a situação do Brasil. Se nós considerarmos a situação do Brasil, vocês têm razão. Deveríamos trabalhar de domingo a domingo mesmo, né? Porque a situação é grave, a crise aprofundou. Agora, se nós agirmos aqui com rapidez, nós não precisamos trabalhar de domingo a domingo, mas teremos que trabalhar nos dias de trabalho. Agora, nós dependemos muito do Executivo, né? Quem encaminha as propostas é o Poder Executivo. Esta medida provisória mesmo, que se discute aí, que trata da reforma administrativa, nós não deveríamos nem discutir. O que veio do governo já deveria ser aprovado, porque quem governa é que
idealiza o modelo de governo que deseja. E depois nós vamos fiscalizar. Mas o modelo de governo, o sistema de governo, quem tem que propor, quem tem que idealizar e propor é quem está governando o país. Por isso não creio que seja correto da parte de senadores e deputados alterar a proposta que veio do governo em relação ao COAF, em relação à Receita Federal e também em relação aos ministérios, né? Com essa tentativa de se criar mais 2 ministérios, porque aí o objetivo realmente é do apadrinhamento, é do cabide de emprego, é desse fisiologismo barato, né? Que é o tal do toma lá da cá, do balcão de negócios, né? A barganha. Quer dizer, coloque aí mais 2 ministérios, nós vamos indicar mais 2 ministros e tantos outros cargos de confiança, né? E aí votamos os projetos do governo. Não é por aí que se constrói o futuro do país, não. Deixa eu ver mais aqui, mais alguma pergunta. Tenho acompanhado vocês todos os dias, não trabalham como devem. Ô Marta, olha aqui, Marta Boico. A generalização, ela nunca é inteligente. É por isso que tem uma frase que diz: a generalização é burra. Por quê? Ela não é inteligente na medida em que ela desvaloriza quem é correto, quem é dedicado, quem é trabalhador, quem é honesto. Não estimula as pessoas de bem. Desestimula, desanima. Né? Porque se todos são iguais, evidentemente não há razão para você preservar a sua dignidade, né? A sua honradez, a sua decência. Aí você chega à conclusão que não vale a pena. Mas, felizmente, a maioria reconhece, a maioria sabe separar, a maioria sabe distinguir um dos outros, não é? E separar o joio do trigo. E é isso que é importante. Enfim, são tantas as perguntas aqui que fica difícil responder, né? Vamos lá, essa aqui, Ana Maria Osório. Avisa aí que dia 26, os patrões legítimos dos deputados federais e senadores da República, iremos dizer o que queremos. Ana Maria, vocês já estão dizendo, nós estamos ouvindo, eu pelo menos estou acompanhando muito de perto, procuro ouvir sempre, sei o que os nossos patrões desejam. Vocês realmente são os nossos patrões, né? Porque nos elegem. E fique tranquila, não há necessidade do dia 26, são todos os dias, são dias para ouvirmos. Nós ouvimos todos os dias, não apenas dia 26. Pode ter certeza disso. Eu ouço todos os dias, não deixo de ouvir. Por essa razão, eu procuro sempre corresponder às expectativas e às aspirações da nossa gente, do nosso povo. Muito bem, vamos lá, tem mais perguntas aqui. Aqui fala de novo do dia 26. Onde estão os seus companheiros e tal? Enfim, já tem muitas indagações aqui. Eu falei ao redor de 2.000 perguntas, né? E vamos deixar para outra oportunidade. Eu procuro conversar com vocês o quanto posso, né? Quantas vezes possível, quanto mais melhor, porque é uma manifestação de respeito a todos os brasileiros que acreditam na gente. No momento que o descrédito campeia, há realmente uma sensação de impotência aqui no Congresso Nacional. O que nós queremos é que vocês nos acompanhem para poder distinguir uns dos outros, separar uns dos outros, não generalizar nunca, não colocar todos no mesmo balaio da indecência, da imoralidade, da desonestidade, porque aqui há pessoas diferentes, sim. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço.